Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Nesse episódio eu vou resenhar o livro A História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, que vem em 3 tomos de 2.200 páginas, certo? E bom, para falar desse livro, primeiro, ele não é um livro de historiografia em si, tá? Então ele não tem a preocupação de ser metódico, tão preciso assim, ou tão cronológico quanto um livro de história. Ele é um livro de crítica literária. Então por isso de certa forma, perdoável os enganos dele. Bom, falar um pouco sobre esse livro. Esse livro é de 1959, a primeira edição. A edição que eu tenho é de 2021. De junho de 2021, né? E, bom, vem em 3 tomos, belíssimos, 2.200 páginas, como eu já disse, eu li todinhas. Não vou mentir, não tenho a pretensão de relê-lo. Bom, assim, sobre os livros, ele é um texto extremamente repetitivo, é um texto, mas é um livro muito bom, certo? Que eu recomendo a todos que leiam. Não pelo fato de se instruir, tá? Porque ele não é nem um pouco... O texto do Otto Maria Carpo nesse livro não é nem um pouco didático. Muito pelo contrário, é para alguém que tem um certo conhecimento já de arte, de literatura. Por exemplo, ele não se preocupa em caracterizar os estilos gregos, os estilos literários. Perdão, estilos gregos não existe. Certo? Outra coisa que também tem um defeito, e que eu acho que é um defeito em todo o livro, é que ele não traduz, ou não tem traduções para os termos, para as poesias. Eu sei que com isso você preserva toda a rima, toda a poética, mas você perde sentido, certo? Ele só traduz o que é fora da língua, só para as línguas como, por exemplo, o russo, as línguas eslavas. Bom, então isso daí fica essa falha. Ele também não traduz os termos. O único termo que ele traduz é o Sturm und Drang, que é o ânimo e agonia alemão. Mas ele não característico que é romantismo, não característico que é surrealismo, que ele extensamente vai falar, não característico que é naturalismo, entre outros. Só para citar alguns. Bom, mas o livro, ele nota-se que ele é uma excelente referência para obras de arte, certo? Ele tem um catálogo, digamos assim, de inúmeras obras de arte que são comentadas, certo? Então, assim, esse livro é o que torna esse livro muito interessante, certo? Você vai ter obras, vai ter, de certa forma, a característica delas, não vai ter o enredo delas, tá? Mas vai ter as características em termos de construção poética, em termos de... Ele, diga-se passando, ele privilegia muito a poesia ao invés do conto, por exemplo. Certo? Ele vai trazer a poesia, muita poesia, certo? Um pouco de teatro. Ele vai falar, principalmente no primeiro e no segundo livro, muito sobre poesia e teatro, que é por causa do barroco, o renascimento. E aí ele caracteriza os períodos e ele vai associando um pouco com a história, certo? Bom, felizmente ele não é tão dogmático assim. Ele, por exemplo, apesar do centro, digamos assim, do centro irradiador do livro, principalmente dos 2 últimos, o segundo e o terceiro,
ser a França, tá? Boa parte da cultura que ele vai caracterizar é francesa. Na verdade, isso já desde o primeiro livro, tá? Vai falar um pouco sobre Grécia, depois Roma, e segue quando chega a literatura que o Império Romano cai, ele vai direto pro Reino Franco e de lá não sai mais, certo? Então ele vai falar muito, vai dar muito peso para obras francesas, vai dar muito mais leitura para obras francesas. Quando chega no Barroco, ele vai um pouco para a Espanha. Quando chega no Renascimento, ele vai para a Itália. É o contrário. Primeiro vem o Renascimento, depois vem o Barroco. E por fim ele vai para a Alemanha na época do Romantismo. Depois ele vai um pouco para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos. Ele fala Estados Unidos, mas sempre com foco na França. E não que ele ignore, por exemplo, como eu disse, a Rússia, a Eslováquia, a Iugoslávia, certo? Os tchecos. Mas ele fica com esse foco. E o centro irradiador da literatura é ser a França. Otto Maria Carpo é um escritor austríaco, formado em Direito e que atuou como jornalista. A minha referência para pegar esse livro é do Olavo de Carvalho. Ele que recomendou, eu comprei até na livraria do seminário, por uma promoção, certo? E bom, fica a minha recomendação desse livro. E por quê? Primeiro, é uma leitura muito fluida, apesar dele não ser didático, no sentido de não explicar, de não caracterizar, perdão, os estilos regionais. Ele fala dos estilos literais, quer dizer, ele escreve um texto muito fluido, um texto muito bom. E essas comparações com a gramaticidade, dos enredos, ele descreve muitas obras e muito dos escritores. O estilo, como eu disse, os estilos ficam um pouco vago, quase nenhuma descrição, certo? Mas assim, do romantismo, particularmente, ele não faz nenhuma descrição. Ele só fala dos lados alemães, das facções alemãs, da facção francesa, da inglesa e da portuguesa. E é legal, assim que eu falei, por exemplo, ele não se remete a uma literatura, ele não fica preso apenas a uma literatura europeia e ocidental. Muito pelo contrário, ele vai além, ele rompe fronteiras. Mas ele busca exemplos dos que se basearam nos franceses, certo? Então a França, mas eu não sei se é assim, eu não tenho conhecimento de literatura tão extenso assim, mas ao que parece para ele, a França é o centro irradiador da cultura literária, da literatura do mundo, certo? Com cenas locais. Bom, mas o que é mais interessante é pegar a descrição de autores, e eu fiquei muito fascinado por essa parte, que ele descreve as obras, ele fala um pouco sobre a história dos autores, sobre o contexto histórico deles, e depois ele mostra no glossário, nas notas de rodapé, o autor, data de nascimento e morte, dependendo do caso, e uma lista de obras e de críticos. Então, assim, é uma obra de referência muito importante para quem quer começar a estudar literatura, seja pela história, seja por um determinado estilo literário, o que for. É uma excelente referência para você ir à busca de
conhecimentos sobre literatura. E, obviamente, literatura é importante, afinal, ela é o reflexo de uma época. Apesar de hoje praticamente não existir mais literatura, só vida literária, ou seja, se produz literatura, livros de história, de literatura, mas não tem nenhum gênero próprio. Por exemplo, poucos autores produzem além de uma série de livros. Um exemplo disso é J.K. Rowling, que só teve sucesso com Harry Potter. A Stephenie Meyer com a série Crepúsculo. O Khaled Hosseini com o Apanhador de Pipas. E eu não lembro o nome, mas a mulher que escreveu Jogos Vorazes também, só tem Jogos Vorazes, certo? Não produziu nada além disso. Então isso daí mostra que não temos uma vida literária muito rica, como se tinha antigamente. Então a obra continua atual. Se você quiser se tornar um escritor melhor, se você quiser se tornar um pensador melhor, basta seguir as referências desse autor dados nesse livro. E, bom, eu vou começar a fazer isso porque, bom, meu conhecimento de literatura é muito pequeno. Eu praticamente não leio literatura, eu só leio ou filosofia ou artigos científicos. Então fica aqui a minha recomendação. A História da Literatura Universal, do Otto Maria Carpo, tá aqui. Ó, aqui o nome do autor, o nome do livro, o nome do autor. E, bom, a minha recomendação é essa. Leia esse livro, é uma leitura boa, uma leitura muito agradável, e não precisa ter pressa. Eu, por exemplo, comprei esse box de 3 livros em março e só terminei agora em agosto de 2022, certo? Então a minha recomendação é que vocês não tenham pressa para ler esse livro, certo? Ele não é um livro que te exige ficar preso, mas ele é um livro muito informativo e com muitas referências para você seguir, certo? Eu sou Urbano Agronopolo e esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.